Eu trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, o sonho da vida dela. Enquanto eu sacrificava meu sono e minha saúde, ela não estava apenas tendo um caso com seu médico supervisor, os dois estavam planejando roubar a clínica que eu a ajudei a construir. Eles acharam que eu era apenas o marido ingênuo e trabalhador. Mas quando descobri a verdade, usei cada centavo que investi nela para garantir que a carreira que ela construiu sobre minhas costas desmoronasse em público. Meu nome é André, e eu acreditava no poder dos sonhos, principalmente nos da minha esposa, a doutora Sofia. Nos conhecemos na faculdade. Eu era um estudante de administração, ela, uma apaixonada pré-estudante de medicina. A ambição dela era contagiante. Ela queria ser a melhor cirurgiã pediátrica do país. E eu, perdidamente apaixonado, decidi que o sonho dela seria o nosso sonho. Casamos logo após a minha formatura. Enquanto ela focava nos estudos para entrar na faculdade de medicina, eu assumi o fardo financeiro. Trabalhava como gerente de logística durante o dia e fazia entregas à noite. Cada centavo que eu ganhava ia para a poupança da Faculdade de Medicina da Sofia. Foi uma época difícil, de apartamentos pequenos e jantares de macarrão instantâneo, mas estávamos juntos, e isso era o que importava. Ela entrou. E a luta continuou. A Faculdade de Medicina é um moedor de carne, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu continuei trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, para cobrir as mensalidades, os livros caríssimos, o custo de vida. Eu era o marido de apoio estereotipado, fazia o jantar, lavava as roupas, a ouvia desabafar sobre a pressão dos exames. Eu não me importava. Eu estava investindo no nosso futuro. Acreditava que cada sacrifício meu era um tijolo na construção da vida incrível que teríamos juntos. Após anos de residência exaustiva, ela finalmente se formou, uma cirurgiã brilhante. Com o dinheiro que eu havia economizado e um empréstimo que peguei em meu nome, realizamos a segunda parte do sonho, abrimos a Clínica Pediátrica Andrade, o sobrenome dela. Eu cuidei de toda a parte administrativa, o aluguel, as finanças, o marketing, para que ela pudesse focar apenas na medicina. A clínica foi um sucesso imediato. A reputação de Sofia como uma médica dedicada e talentosa se espalhou. Ela foi convidada para dar palestras, apareceu em jornais locais. E eu estava lá, nos bastidores, orgulhoso como ninguém. Foi quando o Dr. Ricardo Monteiro entrou em cena. Ele era o chefe de cirurgia do maior hospital da cidade, uma lenda na área. Ele se tornou o mentor de Sofia, convidando-a para participar de cirurgias complexas, coassinando artigos com ela. Eu, no início, fiquei grato. Pensei, que ótimo, ela está sendo reconhecida por alguém tão importante. A mudança em Sofia foi gradual. As longas noites de plantão tornaram-se mais frequentes. As conversas sobre o nosso dia a dia foram substituídas por monólogos sobre as genialidades do Dr. Monteiro. O Ricardo me ensinou uma nova técnica hoje. O Ricardo disse que eu tenho as mãos mais firmes que ele já viu. Era sempre Ricardo, Ricardo, Ricardo. Eu tentei falar com ela. Vocês parecem estar passando muito tempo juntos, comentei uma noite. A reação dela foi fria. É o meu trabalho, André. Você não entenderia a pressão. O Ricardo é a pessoa mais importante da minha carreira agora. Você deveria estar feliz por mim. A forma como ela disse "você não entenderia" me atingiu. De repente, o homem que financiou o sonho se tornou um estranho que não conseguia compreendê-lo. A suspeita começou a se transformar em uma certeza dolorosa. Ela se tornou protetora com o celular, sempre o virando para baixo quando eu estava por perto. As viagens para conferências médicas, das quais eu era sutilmente desencorajado a participar, aumentaram. Eu me sentia como um tolo, mas a ideia de confrontá-la sem provas me aterrorizava. E se eu estivesse errado? Eu destruiria nosso casamento por uma paranoia. E se eu estivesse certo? Eu destruiria meu próprio coração. A verdade, como sempre,
apareceu de forma banal e brutal. Eu estava procurando por um documento do seguro no nosso home office quando vi um envelope de um escritório de advocacia que eu não reconhecia, endereçado apenas a ela. Normalmente, eu nunca abriria a correspondência dela. Mas meu instinto gritou. Abri o envelope. Dentro, não havia uma carta, mas o rascunho de um contrato. Um contrato de sociedade para uma nova clínica, a Clínica Pediátrica Monteiro Andrade. Eram os nomes dela e do Ricardo. O contrato detalhava a dissolução da nossa clínica atual, a transferência de todos os ativos e da lista de pacientes para a nova entidade. E a parte mais cruel, no acordo, eu seria compensado pelo meu investimento inicial com uma quantia fixa, um valor que era uma fração do que a clínica valia agora, sob a condição de que eu assinasse um termo de confidencialidade e nunca mais usasse o sobrenome dela em qualquer empreendimento futuro. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando me apagar. Estavam roubando a empresa que eu construí com meu suor e meu dinheiro, o sonho pelo qual eu sacrifiquei minha própria carreira. Sentei-me ali, na cadeira do escritório, o contrato tremendo em minhas mãos, e senti algo que nunca havia sentido antes. Não era tristeza, era uma fúria calculista. O homem que trabalhou em 3 empregos havia morrido. Em seu lugar, nasceu um estrategista. Eu não rasguei o contrato. Eu o fotografei, coloquei de volta no envelope e o deixei exatamente onde o encontrei. Ela não podia saber que eu sabia. Se eles queriam jogar um jogo de negócios, eu jogaria. E eu jogaria para vencer. Contratei o melhor advogado de divórcio empresarial da cidade. Um homem impiedoso conhecido como o Tubarão. Levei para ele o contrato e tudo que eu tinha, comprovantes de pagamento da faculdade dela, o contrato de empréstimo da clínica em meu nome, e-mails onde discutíamos nossos planos conjuntos. Temos um caso sólido de fraude e quebra de dever fiduciário, disse o Tubarão, com um sorriso que me deu calafrios. Mas podemos fazer melhor. Não vamos atacá-la ainda. Vamos deixá-la pensar que está no controle. Vamos esperar que ela faça o próximo movimento. E foi o que fiz. Eu me tornei o marido perfeito. Atencioso, compreensivo, alheio a tudo. Eu a ouvia falar sobre o Ricardo com um sorriso no rosto. Por dentro, eu estava montando um arsenal. A oportunidade surgiu 2 semanas depois. Sofia chegou em casa, radiante. André, tenho uma proposta incrível para você, ela anunciou. O Ricardo, e bem, nós decidimos nos tornar sócios. Ele quer investir na clínica, expandi-la. E ele acha que você deveria se afastar da administração. Ele disse que você merece um descanso, talvez voltar a estudar, fazer um MBA com o dinheiro que vamos te dar. Você pode finalmente ter sua própria carreira. Era a mesma oferta do contrato, agora embrulhada em um discurso de generosidade. Era a minha deixa. Fingi hesitação. Mas, Sofia, a clínica é o nosso bebê. Eu sei, meu amor, ela disse, a voz cheia de uma falsa compaixão. Mas pense nisso. Seria a sua chance de finalmente ser o protagonista, não apenas o meu apoio. Eu fingi considerar, e então, concordei. Tudo bem. Se é o que você acha melhor para nós, eu confio em você. A expressão de alívio no rosto dela foi quase cômica. Ela achou que tinha conseguido, que o marido ingênuo havia caído na armadilha. Nos dias seguintes, ela e Ricardo me apresentaram a papelada oficial. O advogado deles, um jovem arrogante, mal olhou para mim. Meu advogado, o Tubarão, revisou tudo. É uma armadilha bem montada, ele disse. Mas eles deixaram uma brecha. A brecha era uma cláusula de avaliação. O contrato estipulava que o valor da minha compensação seria baseado em uma avaliação independente da clínica. E eu tinha o direito de contratar meu próprio avaliador. Eles esperam que você contrate qualquer um, disse o Tubarão. Mas nós vamos contratar o melhor. E vamos garantir que ele veja tudo.
E foi o que fizemos. Enquanto o avaliador deles fazia uma análise superficial, o meu mergulhava fundo. E ele encontrou o que eu, em minha dedicação cega, nunca percebi. Sofia e Ricardo já vinham desviando fundos da clínica há meses. Pequenos pagamentos para consultorias fantasmas, compras de equipamentos superfaturados de empresas de fachada ligadas ao Ricardo. Eles não estavam apenas planejando me expulsar, eles já estavam esvaziando a empresa por dentro. A festa de anúncio da nova sociedade foi ideia de Sofia. Um evento elegante na própria clínica, para todos os clientes, parceiros e a imprensa da área da saúde. Era para ser a coroação dela e de Ricardo. Para mim, seria a execução. Eu concordei em fazer um discurso, para passar o bastão oficialmente. A noite da festa chegou. Sofia estava deslumbrante, Ricardo ao seu lado, o casal poderoso. Meus pais, que nunca entenderam por que eu havia desistido da minha carreira para apoiá-la, estavam lá, finalmente parecendo orgulhosos do genro bem-sucedido. Chegou a hora do meu discurso. Subi ao pequeno palco, o microfone na mão. Sofia e Ricardo me olhavam com sorrisos condescendentes, esperando um discurso sentimental e derrotado. Boa noite a todos, comecei. Muitos de vocês me conhecem como o administrador por trás desta clínica, o marido da incrível doutora Andrade. E hoje, estou aqui para celebrar uma nova e excitante parceria. Olhei diretamente para Sofia e Ricardo. Uma parceria baseada em confiança, ambição e contabilidade criativa. Um murmúrio confuso percorreu a sala. Sofia e Ricardo trocaram um olhar nervoso. Eu continuei, minha voz calma, mas cortante. Por exemplo, a confiança necessária para aprovar pagamentos de R$ 10.000 para uma consultoria em um paraíso fiscal. Ou a ambição de comprar uma máquina de ressonância magnética por 30% acima do preço de mercado, de uma empresa cujo único diretor é, por coincidência, o melhor amigo do seu novo sócio. Eu projetei no telão atrás de mim o primeiro slide da minha apresentação. Não era uma foto de família. Era um extrato bancário, com a transação para a empresa offshore circulada em vermelho. Um por um, eu apresentei os slides. As faturas superfaturadas. Os e-mails entre Sofia e Ricardo discutindo as transferências. O relatório completo do meu avaliador, detalhando a fraude. Eu não estava fazendo um discurso de despedida. Eu estava apresentando uma queixa-crime na frente de sua plateia mais importante. A sala estava em um silêncio chocado. Os rostos de Sofia e Ricardo passaram do branco ao verde. Eles estavam completamente expostos, pegos em sua própria ganância. Então, sim, eu concluí, eu estou, de fato, passando o bastão. Mas não para eles. Foi quando dois homens de terno, que estavam discretamente posicionados perto da porta, se aproximaram. Eram investigadores da Comissão de Ética Médica e da Receita Federal, a quem meu advogado havia notificado naquela tarde. Doutor Andrade, Doutor Monteiro, disse um deles. Gostaríamos de ter uma palavrinha com vocês. O que aconteceu depois foi um desfecho rápido e brutal. A licença médica de Sofia foi suspensa durante a investigação. Ricardo, já com um histórico questionável, foi o primeiro a cair. A clínica foi fechada, os ativos, congelados. A reputação deles, que eles tanto valorizavam, foi destruída da noite para o dia. Eu não fiquei para assistir ao fim. Assim que os investigadores os abordaram, eu saí. A minha parte estava feita. O divórcio foi litigioso, mas com as provas de fraude, o resultado foi claro. Eu não apenas mantive meus bens, como também fui ressarcido por cada centavo desviado. Sofia perdeu a clínica, a carreira e a credibilidade. Ricardo desapareceu, provavelmente procurando sua próxima vítima. E eu? Eu recomecei. Abri uma pequena empresa de consultoria de gestão para clínicas médicas, usando a experiência que adquiri para ajudar outros médicos a não cometerem os mesmos erros.
Minha vingança não me trouxe felicidade, mas me trouxe paz. A paz de saber que a verdade prevaleceu. E me ensinou a lição mais importante da minha vida: nunca sacrifique seus próprios sonhos no altar dos sonhos de outra pessoa. Porque, no final, quando as luzes se apagam e a plateia vai embora, a única pessoa que restará para aplaudir ou vaiar você é você mesmo.